Olá, meus extravagantes. Eu escolhi esse vídeo aqui para reagir, no qual o Edson, ele fala sobre a relação com as blusas tailandesas, por que elas existem, qual que é a importância delas e como, de certa forma, essas blusas dão acessibilidade a certas roupas, a certos produtos que são escassos, sejam eles de forma artificial, seja porque eles são muito antigos. E aí, eu quero relacionar isso a certos aspectos mesmo psicológicos, comportamentais e da forma como a gente se expressa no mundo. Pois você ter acesso a um produto, a uma blusa esportiva e tudo mais, não é apenas um ato de consumo, mas um ato, de certa forma, de você participar de um certo aspecto social e também de se expressar enquanto ser no mundo. Ah, e não se esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar. Enfim, isso ajuda muito o canal e também ajuda muito o meu trabalho. Se quiserem fazer um atendimento clínico ou algo mais, por favor, me contatem pelo Instagram ou acessem meu WhatsApp por meio do link que tem na Linktree. E é isso aí. Vamos lá, meus caros. Fui à gloriosa 25 de março, na semana passada, na quinta-feira passada, dar uma volta pra lá pra ver o clima de Copa. E eu vi uma parada lá, que eu queria trazer aqui pros cortes, pro canal também, pros pirocas da live, que é uma questão das camisas tailandesas. Muito engraçada, né? Porque eu preciso admitir uma coisa pra vocês, Brasil, depois de muito tempo, eu comprei uma camisa pirata, tá? Duas palavras. Parabéns. Comprei uma camisa falsa, que é essa daqui, ó. Que é uma baita de uma camisa falsa, tá? Belíssima de uma camisa falsa. Fazer um comentário. Essa blusa aqui que eu tô usando, que é dos anos 2000, né? Que o Vasco foi pro Mundial e que infelizmente perdeu pro Corinthians. Ela também é pirata. Assim, até, não sei se vocês estão conseguindo ver, ela até tá meio esbagaçada e tal atrás, mas é porque eu uso muito essa blusa e eu boto muito ela pra lavar. Ah, então o número atrás tá meio desgastado. Mas eu achei ela muito bonita, um material muito bem feito, confortável. Enfim, só queria fazer esse breve comentário. Há tempos que eu não tinha uma camisa falsa tão bonita. E eu paguei gloriosos R$60 nessa camisa daqui, tá? E aí? Ah, inclusive acho que a minha eu paguei, acho que foi R$100, se eu não me engano. Mas é porque eu importei da China, enfim. Vai virar pra mim e fala assim, pô, Edson, você tem dinheiro pra comprar a camisa original, Edson? Por que você foi comprar uma camisa falsa? Bom, eu comprei uma camisa falsa porque essa camisa, daqui da Seleção Brasileira de 98, é impossível de você comprar uma original hoje em dia. Primeiro que não existe, né? Não tem lançamento dessas camisas antigas, clássicas, retrôs. Pra você comprar uma dessas daqui, original, pô, é papo de R$2.000, tá? 2.000 conto, assim, brincando. Nem sei se tem na Trox, do meu mano Vini. Acho que não deve ter, cara. É uma camisa que deve sair, deve ser quentíssima, assim. A galera deve chegar, deve ir embora, pô. E aí, simples. E assim, galera, você comprar uma blusa antiga é difícil. Primeiro que desgasta com o tempo e tudo mais. Assim, tem um maluco aí que compra pra colecionar, mas... Assim, cara, eu não vejo muito sentido tu comprar uma blusa e tu não usar. Enfim, eu acho que isso é uma desvirtuação prática do que é um objeto, né? Que é pra você poder usar. Ah, e fora que, pra mim, eu tenho uma filosofia que se eu compro uma blusa da marca do Vasco, é pra usar. Não tem como você ter uma camisa dessas. E meus queridos amigos da Nike resolveram lançar uma camisa dessa. Ó, a do Tafarel original tá saindo por R$2.000 e tá esgotada, tá? Não tem. Então, assim, a Nike fez até o relançamento das camisas de 98, mas ela relançou as amarelas por papo de R$1.000. E esgotou a 1 hora. E aí, mano, qual que é a grande questão? A gente tem que recorrer a algum lugar. E, pô, dando um rolê na 25, e sei que no Brás, eu só não fui no Brás porque deu ruim pro Brás, né? Deu ruim pro Brás, o Brás rodou forte. O Brás já tinha dado uma rodadinha, mas meu mano do Brás rodaram. Tem umas... Não, e é foda, né? Porque, assim, a galera vai pro lado mais fraco, que é afetar os ambulantes. Sendo que, assim, cara, tem diversos estudos, até tem vídeos aí no YouTube que explicam a dinâmica da pirataria, que é meio que isso, quem compra pirata normalmente não tem acesso ao conteúdo original. Quem tem acesso ao conteúdo original prefere comprar. Nossa! Cara, porque, assim, velho, tu comprar, sei lá, por exemplo, um jogo original, dá muito menos trampo do que tu piratear, velho. Assim, sem sacanagem. Assim, eu, por muito tempo, não tive condição financeira de poder comprar blusa, comprar jogo, essas coisas assim. Eu tinha que piratear. Blusa eu nem tinha, na verdade. E eu só conseguia, por exemplo, no caso de jogos, por meio da pirataria. E assim, cara, e é meio foda porque as empresas acham que isso gera dano, mas o que gera dano são os preços abusivos. Sabe? E preços abusivos só existe pela lógica de expansão de lucro.
no qual, assim, as empresas têm que sempre estar lucrando cada vez mais. Só que o ponto é que, tipo assim, chega na hora que, às vezes, o consumo básico fica restritivo. E aí tu para e pensa, aí o fulano chega e fala, pô, a minha loja tá indo mal, etc, ninguém quer comprar. Velho, às vezes tu botou o preço lá na casa do caralho. Assim, óbvio que, tipo assim, é diferente, por exemplo, um pequeno empreendedor fazer isso, e porra, sei lá, a própria Nike aí fazendo, pô, pelo amor de Deus, 2 mil numa blusa, velho. Tá de sacanagem, cara. E assim, e ele até fala mais na frente do vídeo de criar uma lógica de escassez e tal. Ah, que é um negócio exclusivo e tudo mais. Sendo que assim, cara, isso basicamente é mexer com nossos afetos. Inclusive, né, a psicologia tem muita relação com o marketing e com a publicidade, porque, assim, um dos grandes autores da psicologia, lá no início dela, que é chamado John P. Watson, né, que foi o fundador do behaviorismo, por conta de umas polêmicas lá que ele se envolveu com a aluna dele, teve que sair da vida acadêmica. E aí ele foi pro mercado publicitário e ficou rico, sabe? Porque ele aplicava os conhecimentos da psicologia experimental ali, né, comportamental, dentro da lógica do marketing. E assim, só meio que para poder comentar que há todo estudos de comportamento, de percepção e afins, para você poder, de certa forma, instigar o desejo no público de comprar. Mas acho que principalmente nos tempos de capitalismo e na forma como ele faz as coisas hoje, como que eu consigo vender um produto que, sei lá, custa 100 por, sei lá, 300? E aí se cria-se alguns mecanismos que é possível. E acho que um desses, que é o que o Edson fala aqui, é justamente de uma escassez. Só que o problema é que essa escassez ela é artificial. Enfim, vamos continuar. Shoes. Só que, mano, vamos lá, vamos falar uma real aqui, ó. É da Retrogol. Eu acho as camisas da Retrogol muito bonita, mas assim, não é a mesma, gente, não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. Muito legal, usaria fácil uma dessas daqui, acho belíssima, mas não é a mesma pira, tá? E aí eu quero falar disso daqui, que é o seguinte. E aí, fazendo um pequeno complemento, pô, cara, tipo assim, é muito diferente, sei lá, tu usar uma blusa que parece e uma blusa que, de certa forma, é uma réplica. Porque o que acontece, né? Porque como pra você fazer um produto legal, tem a questão de licenciamento e tudo mais. Pô, por exemplo, essa blusa aqui é da Capa. Só que, tipo assim, por exemplo, a Capa não tem mais contrato com o Vasco, né? Então, por exemplo, ela não pode mais fazer produto do Vasco. Ou ainda, por exemplo, no caso dessa blusa, acho que a Ace, eu acho que nem existe mais hoje em dia, saca? Ou por exemplo, não poderia fazer uma réplica da blusa do SPT, porque tem o SPT. Só meio que pra poder comentar, salientar esse ponto dele, cara. Tu usar uma réplica e tu usar uma blusa que parece, é diferente, sabe? Eu prefiro, assim, com todo respeito, né, claro. Eu prefiro muito mais comprar uma réplica do que, sei lá, comprar uma blusa que parece. Enfim. Porque eu acho que é mais imersivo. Seguinte, os tailandeses conseguiram fazer a galera poder ter camisas de time antigo que elas sempre quiseram ter e que elas não poderiam ter. E acho isso é uma parada muito louca, assim. O quanto a pirataria, né, o mercado paralelo, ele permitiu que muitos fãs de futebol pudessem ter um carinho por essas camisas que eles sempre quiseram ter antigas e não teriam acesso. Então isso é muito louco, cara. Porque eu nunca tinha parado pra pensar isso assim, mas, por exemplo, a Inter do Adriano, a camisa do Inter do Adriano. Cara, é muito difícil você achar uma camisa daquela original. E quando você acha uma camisa daquela original, ela é papo de coisa de colecionador, é caríssimo. E aí, de novo, cara, entrando na parada, velho. Assim, você democratizar o acesso às blusas, cara, é um bagulho que não tem preço. Sabe? Tipo assim, pô, eu vejo meus primos aí que são mais novos que eu. Cara, o menino, tem um primo meu que, tipo assim, ele anda com blusa de time direto. Pô, mano, se fosse comprar o original, ele não ia conseguir andar, pô. Saca? Porque é caro pra caramba. Vocês estão vendo aqui atrás, né? Minhas N blusas aqui. Uma boa parte delas é original, mas, porra, ali tem papo que acho 2 contos de blusa que eu fui comprando ao longo do tempo. Mas assim, eu consigo porque eu trabalho. Enfim, eu tenho uma renda ok, sabe? Mas, pô, tem muita gente que não tem esse acesso. E aí entra muito na questão do recorte de classe social, sabe? Tipo assim, futebol é um esporte de massa. E aí você percebe que, tipo assim, por conta dessa coisa de merchandising, licença de marca, a necessidade, às vezes, do time gerar uma renda, etc e tal, todas as dinâmicas do capitalismo acabam fazendo com que, porra, apesar do esporte ser um esporte de massa, tem um recorte social muito claro, sabe? E acaba que isso é muito triste. Então, tipo assim, acaba que justamente a pirataria é um recurso que permite que as pessoas possam ter acesso a tipo, poder se vestir de uma forma apropriada e poder participar também do futebol, de certa forma. Sabe? Porque, pô, você vestir a blusa do seu time de coração, cara, não tem preço. Ainda mais quando você vai no estádio. Aí, então, misericórdia. Enfim, vamos continuar. Às vezes não é o game que você quer, né? Você, pô, papo reto, eu tenho umas camisas minhas aqui, que eu gosto muito, que são originais. Eu tenho uma que eu peguei lá na troca de Portugal de 2002. Eu tenho uma de... Qual outra que eu tenho? Eu tenho uma do... Pô, eu tenho uma do Real Madrid, do Zidane. Pô, eu não vou entrar na rua, porque eu não vou... Mano,
Não quero dar um rolê naquela rua, não, cara. Não quero dar um rolê com aquilo na rua, não, porque, pô, se eu for tomar um café, se eu for comer alguma coisa, aí cair, se eu for comer um molho, sujar a camisa, se eu, sei lá, Amiga, pegar um você metrô, colar um chiclete na camisa estraga e tal. Só que aí, mano, você vai na 25, pô, isso aqui eu comprei numa feira por 60 conto. Cara, e isso que ele falou é muito interessante, porque, velho, pelo fato das blusas serem caras e às vezes serem escassas, tipo assim, você fica com medo de estragar a blusa. Porra, tem uma aqui, que é essa aqui do Vasco, que é de 2021. Não sei se vocês estão vendo, enfim. Mas eu tava fumando, que é uma guimba de cigarro, né, uma cinza de cigarro, né, acesa, em cima da minha blusa. E aí ele chamuscou e danificou o tecido. Mano, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito chateado. Por que eu tô comentando isso? Porque eu pausei. Porque justamente você percebe que, tipo assim, pô, um bagulho que, assim, que é pra usar, que é pra você se expressar, o amor pelo seu time e tudo mais. E até pelo conforto, porque essas blusas são confortáveis. Mas você acaba não usando porque, tipo assim, porra, tu investiu caro, é um produto limitado. E aí você não sente a vontade de usar justamente porque precisa... E aí você precisa justamente deixar de usar e deixar guardado num canto porque tu investiu muito, saca? Ou seja, você faz uma... Você acaba meio que transformando essa mercadoria que é pra ser usada no dia a dia em um produto de colecionador, sabe? E hoje em dia, eu noto que as empresas têm adotado uma estratégia de produção limitada para justamente depois fazer uma especulação em cima disso, sabe? De depois fazer um produto para revenda, sabe? E assim, e é foda porque, de novo, isso gera recortes claros de classe, gênero e afins, sabe? 60 reais. E acho isso muito engraçado, porque eles conseguiram, as tailandesas conseguiram achar um mercado que as próprias marcas não estavam identificando, cara. Que é você poder ter acesso a camisas retrô, que hoje são papo de colecionador caríssimo, que são as camisas que a gente vê, né? A do Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, que é uma camisa clássica também, e que, infelizmente, bom, você não acha hoje pra comprar, ou você vê só os edits, e que a galera gosta, e que a galera quer, só que você não pode ter acesso a elas. E aí você consegue comprar isso graças à tailandesa. Isso é muito massa, assim. Eu acho que essa é a criação de uma demanda, e não é à toa que a gente tá vendo, a própria Adidas fez um monte de lançamento, eu tenho algumas delas, muito boas, né? De camisas antigas, em versões novas, né? Eu tenho duas do Messi, eu tenho uma da Colômbia, tenho uma do Chile, tem uma do México, de 70, acho. E são camisas clássicas, icônicas da Copa do Mundo. E acho isso muito massa, assim, porque a gente foi descoberto um cenário de item de consumo, né? Foi ali, praticamente o livre mercado agindo. Do tipo, pô, a gente gosta dessas camisas, a gente gosta desses momentos. São... Assim, mais ou menos, né, cara? Porque como você falou mais cedo, o Brás foi fechado, né? É livre mercado mais ou menos, né? Porque tem questão aí do... Enfim, dos direitos de... agora esqueci qual é o nome. Eu vou botar na edição aí o termo correto. Então, assim, meio que é propriedade intelectual, eu acho. Então, tipo assim, meio que é e não é. É porque se gera essa demanda, só que aí, tipo assim, a empresa vem, faz a pressão e fecha o negócio do cara, sabe? E sendo que, tipo assim, a empresa não tá nem vendendo o produto, tá? É só pra poder manter essa noção de exclusividade e tudo mais, sabe? Só que o foda é que, tipo assim, você prende, só que, tipo assim, essas empresas não vão nem fabricar porra desses produtos, cara, sabe? Enfim, não é uma crítica aí a pessoa que a gente tá reagindo, mas é só pra salientar, assim, que o quanto que... Tipo assim, apesar de haver essa questão de demanda espontânea e tudo mais, mas assim, às vezes cerceiam-se a liberdade de fabricar, etc., por uma questão de manutenção de propriedade intelectual e afins. Aí justamente você vê que o mercado, ele não é para atender as demandas da classe trabalhadora, mas para poder justamente gerar lucro e tudo mais. Assim, entenda, né? O ponto é que, tipo assim, a produção, ela deveria ser primariamente para atender às necessidades humanas. Só que o lucro sempre acaba sendo posto em primeiro lugar, mesmo que seja acima, justamente, dos anseios da população de poder, de alguma forma, ali estar vestida a caráter. A ver da questão da construção de identidade do jovem, pô, de você poder ter uma blusa de retrô, uma blusa do seu time de coração, pô, de você poder participar de uma cultura popular, de você se inserir-se, né, de uma forma mais significativa. Porque parte da gente estar no mundo é a forma como a gente se veste, porque somos animais sociais, sabe? Então, você percebe como que o lucro, ele acaba sendo colocado em primeiro lugar, em detrimento justamente das demandas. Assim, é que a economia, ela gira em função de dinheiro e não em função para atender às necessidades humanas. Enfim, vamos continuar. Ver os edits hoje que marcam muito a gente, então isso é muito foda, cara. Muito foda. Eu achei essa parada... Porque eu nunca tinha parado pra refletir isso, né? Mas é uma questão... Porque andando lá pra 25, eu vi camisa de 98, vi camisa de 2002, eu vi camisa do Romário. Pô, tava trocando uma ideia com um cara de uma barraca, o cara falou, cara,
eu vendo mais camisa do Romário do que do Vini Júnior. E aí eu comecei a parar pra pensar, pô, faz bastante sentido, né? A seleção de 94 tá muito em alta, né? A galera tem falado muito da aura, ego, essas porra daí de tonto de geração alfa. E, pô, é uma camisa muito. Gente, pelo amor de Deus, assim, cara, esse negócio de geração Z, geração alfa, essas porra, isso é tudo papo de estadunidense, cara. Assim, eu não acho que faz sentido essa classificação da nossa população, porque o nosso processo de globalização foi muito diferente dos Estados Unidos, sabe? Eu sinto que é só uma importação, até de forma meio mecânica, porque, por exemplo, no caso da internet, apesar de ter internet no Brasil desde 94, só que assim, por exemplo, na minha região, aqui onde eu tô morando novamente, eu só tive acesso à internet, acho que foi em 2008, a internet é Velox e tal. Não, minto, acho que foi 2009 ou 2010. Mas, tipo assim, ou seja, isso um pouco tem a ver com essa questão de geração Z, alfa e essas merda aí. E tipo assim, quando lá nos Estados Unidos, tipo assim, na década de 90, ela já era largamente difundida, sabe? Enfim, apesar de não ter muito a ver com o vídeo, mas só para salientar que, assim, apesar de haver essa divisão e tal, eu não sinto que é a mais adequada para tratar a nossa população. Eu sou a favor mais de uma noção de, assim, de dividir entre ali pós-ditadura, até ali até 2002, na verdade, porque, assim, porque ali no Fernando Henrique Cardoso, ainda assim, houve-se um assentamento muito grande das privatizações, né? Não que o Lula não tenha feito, mas enfim, é porque com o governo Lula, assim, a exceção do Bolsa Família e tudo mais, mudou muito as dinâmicas sociais do Brasil, saca? Eu acho que esse período ali de 90, enfim, porque eu acho que esse período pós-ditadura, década de 90, início dos anos 2000, assim, tem vários contornos que, enfim. Enfim, em outro momento, eu espero poder desenvolver isso de uma forma mais robusta, mas só para comentar que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos e a gente ficar simplesmente importando explicações que talvez não façam tanto sentido para o nosso contexto. E um outro disclaimer, assim, que eu acho muito interessante, é como que a nostalgia, ela pega muito a gente, né? Porque tu vê que, até por conta da forma como o futebol se estrutura hoje, você percebe que, tipo assim, que a gente, né, enquanto amantes do futebol, acabamos não tendo, assim, uma relação tão próxima com os jogadores e tal quanto antigamente, muito por conta desse processo dos próprios jogadores serem um outdoor, serem uma mercadoria, saca? Você vê aí o Neymar, por exemplo, ele não é só um grande jogador e tal, o cara é um outdoor ambulante, sabe? E isso faz com que se crie uma certa artificialidade, um certo distanciamento, sabe? É uma estranheza que faz com que a gente não consiga vê-los como pessoas, saca? E eu acho que talvez em parte esse distanciamento tenha a ver com isso, sabe? Para além de, enfim, da forma como o jogador se porta em relação à seleção e tal, mas acho que isso é um outro papo. Enfim, mas por favor, não caiam muito nesse papo aí de nostalgia, que no passado era melhor, etc e tal, que às vezes as coisas não são bem assim. Vamos continuar. Classuda dos anos 90. Então a galera tem um carinho muito grande pra camisa de 94. Tem todas aquelas camisas que você não acha mais, né? As camisas de treino da seleção brasileira com o Guaraná, a camisa branca. Pô, a camisa branca da seleção, você não acha pra comprar hoje. É muito difícil, é só papo de colecionador. Só que nas tailandesas você encontra. E dando um rolê pela 25, eu achei muito curioso, né? Porque antigamente você tinha só as camisas falsas atuais. Cara, tinham todas, assim, todas antigas, né? De treino, a verde do Guaraná é muito massa, a preta também. E tem até os logos, que eu acho mais maneiro ainda. Vocês manjam qual que é essa verde da Guaraná? Pô, essa é muito bonita, cara. Que é uma polo. Pô, essas duas aqui eu acho muito classe, cara. Pô, isso aqui eu acho muito classe. Olha isso aqui, ó. Pô, isso aqui é muito classe. E assim, qual que é a chance da Nike relançar uma camisa de treino da seleção brasileira que, sabe, o Brasil nem foi campeão? E até se for parar pra pensar, gente, isso é uma forma de preservação histórica, de preservação da memória, saca? Tipo assim, porque é um produto que é ali para um fim específico. Então, assim, você poder replicar esse produto para que mais pessoas possam usar, de certa forma, você manter a história viva. Então, assim, você percebe que, tipo assim, uma coisa acaba tendo múltiplas camadas. Mas mano, não tem nem chance disso aí, sabe? Aquela camisa da seleção branca que o Vini Júnior estreou. Pô, essa daqui eu vi pra vender também, quase comprei. Quase comprei essa daqui, ó. Pô, essa aqui é muito pica. Qual que é a chance da Nike relançar essa daqui? Então, assim, a Nike vive com esse pensamento de escassez, as marcas têm essa coisa de ficar renovando muito. Pô, e tem até umas versões aqui, ó. Olha que foda.
Gente, mano, olha que mídia o bagulho que eu acabei de achar, ó. Os caras fizeram uma versão da camisa de 98 branca. Olha isso. Uau. Mano, linda, velho. Isso daqui eu duvido que isso aqui tenha existido de verdade, não vou saber, né? Mas, pô, essa aqui é a grande... Isso é uma parada que é uma oportunidade pro fã de futebol, né? Não ficar preso, porque a gente tem umas camisas retrô. Só que a gente depende muito da... A seleção de 2004, da Total 90, tô querendo bastante. Pô, só que assim, você não acha ela original, né? Olha aqui. Isso aqui essa parada da Nike que ela tem de fazer as coisas com número limitado pra gerar desejo na galera. Então eles lançam essa porra daqui a 1.000 conto, né? Que era o precinho que tava. Você paga R$1.000 nessa fita daqui e ela ainda esgota. E você ainda fica com fomo do, vacilei, né? Que é pra você na próxima não pensar 2 vezes antes de comprar e gastar um preço absurdo. Você lembra quando eu falei do John B. Watson? É meio que isso, sabe, gente? É você trabalhar com o afeto das pessoas pra instigar o desejo, dessa sensação de escassez, sabe? Muito da economia atual do capitalismo se baseia nesse aspecto de manipulação psicossocial, sabe? Assim, não é que os caras são o vilão do Batman, sabe? É que, simplesmente, os caras têm tanto recurso e os caras mandam na estrutura que eles conseguem, de certa forma, de fato, ter os recursos necessários para fazer essa dinâmica. E assim, e com as redes sociais hoje em dia, né, com a produção de conteúdo e tudo mais, então tem outras formas também de você instigar o desejo nas pessoas, sabe? E de certa forma, né, quando, essa galera que trabalha com coleção, essas coisas assim, quando eles mostram a blusa, etc e tal, você consegue ter algo mais palpável, saca? Cara, e assim, e ter blusa é muito da hora você ter uma porra de blusa, só que assim, tem uma hora que fica muito difícil de guardar, sabe? Acho que vocês estão vendo, né, as minhas blusas ali atrás e tal. Não! Cara, tem várias blusas original, tem pirata, mas a maioria ali é original. Só algumas que não são, né? Como, por exemplo, aquela lá do Vasco LGBT ali, ó, que tá com a cruz meio zoada. Eu não sei se vocês estão vendo, né? Mas, por exemplo, aquela blusa não tem mais à venda. Se tiver à venda, acho que só usada. Eu fui e comprei essa blusa pirata porque eu queria ter essa blusa, porque eu tinha achado ela muito linda na época, só que na época eu não tava trabalhando. Aquele casaco ali, deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que eu não vou conseguir pegar, peraí. Vou tentar pegar. Mano, ele é da Diadora. Diadora. Tá vendo? Que coisa mais linda! E assim, eu comprei lá na Feira da Glória, que tem lá no centro do Rio. E tipo assim, cara, roupa da Diadora é muito difícil de comprar. Porque, assim, foi feita em pouca tiragem. Ela teve muitos problemas de distribuição. Sabe, esse tipo de casaco já é caro por si só. Eu, por exemplo, paguei 250 nele. Cara, e assim, velho, eu fiquei tão feliz quando eu comprei ele, porque eu tava querendo muito ter um casaco do Vasco, mas o que me deixa feliz é que eu tenho um material mais antigo, que é muito difícil de arrumar, e ainda mais arrumar original, porque, de acordo com o vendedor, ele comprou de um roupeiro que trabalhava no Vasco. Então, enfim, né? Eu só queria dividir um pouquinho da minha experiência da compra da blusa, né? Enfim, vamos continuar. A única defesa a isso daqui é a pirataria, sabe? A única defesa a isso é a pirataria, porque não tem. Não tem. Se a Nike ela não tem a decência de oferecer isso daqui pro torcedor poder comprar, de deixar isso aqui livre no mercado, porque assim, eu sou muito fã da seleção brasileira, queria ter essa camisa. Não tem no mercado. Então você fala assim, cara, então o que eu vou fazer? Eu quero comprar. A Nike não quer vender. E quando ela quer vender, a Nike quer me arrombar, então é uma escolha, né? É uma escolha da Nike isso. E aí eu acho que é exatamente o tipo de coisa onde a Nike, ela abre as portas pra pirataria. A Nike faz questão que a pirataria vá e compre. Por isso que eu sou a favor do One Piece. Tá vendo? E assim, gente, a própria pirataria... de novo, tem alguns conteúdos na internet que falam sobre pirataria e tudo mais. Ela, de certa forma, funciona como um mecanismo de regulação do mercado também. Ou seja, ela sempre surge como uma forma de regular quando as pessoas não conseguem ter acesso aos produtos. Se vocês lembrarem bem, por exemplo, houve um decréscimo na pirataria de séries, filmes e tudo mais, quando a Netflix ela começou a tomar uma fatia do mercado. Porque era tão barato assinar a Netflix que era mais cômodo do que piratear, porque piratear tem todo um processo, enquanto que na Netflix, tipo assim, tu vai lá, vê o catálogo, escolhe. É só lá tu logar e acabou, sabe? Só que aí hoje em dia, como esse mercado se consolidou, eles precisam aumentar mais lucros, já estão aumentando a assinatura e de um jeito abusivo. Enfim, que eu acho um absurdo tu pagar a assinatura e não ter, tipo assim, ter anúncio. Saca? E aí fica meio que aquela parada de novo. Meio que fazer um recorte social também, cara. Tipo assim, meio que, pô, a pessoa que é trabalhador, que ganha pouco,
a pessoa não tem o direito de desfrutar de bem de consumo de qualidade, sabe? Aí precisa comprar alguma versão que replique, porque, assim, a questão é que o consumo, ele não é apenas o compro de um bem material, ele tem um valor simbólico muito grande. Por exemplo, quando eu compro a blusa do Vasco, eu não estou só comprando produto, eu estou, de certa forma, desvelando uma das facetas do meu ser, que é ser vascaíno. Pô, poder vestir essa blusa original, desculpa, eu consegui vestir essa blusa retrô, não é só porque eu quero ficar bonito, é porque eu estou expressando o meu orgulho de ser vascaíno também. E assim, e aí você percebe que, tipo assim, que aí vão lá, aí fecha o bagulho do Brás e tal. Pô, isso só afeta o pessoal que não tem renda, porque quem é camelô lá no Brás e tal, muito possivelmente é gente como a gente, trabalhador, sabe? E tipo assim, tanto que as pessoas ficam chateadas e não são a favor, justamente porque, tá ligado? Os caras estão lutando ali pra ganhar o próprio pão, sabe? Enquanto, tipo assim, a porra da Nike vende camisa retrô aí, que eles podem produzir quando eles quiserem, porque eles têm contrato com a porra da CBF, por R$1.000, sabe? E assim, a questão não é defender uma parada que é ilegal, é defender as pessoas justamente poderem consumir, é defender um mundo onde o dinheiro não impeça as pessoas de terem qualidade de vida, que não impeçam de ter acesso a bens de consumo, saca? E assim, eu fico muito, e tipo, me dá muita vontade justamente de falar sobre essa relação de futebol, psicologia, sociedade, porque, assim, a gente, como psicólogo clínico, a gente lida com o sofrimento humano, saca? E o sofrimento humano se dá de um certo contexto, sabe? Por exemplo, essa própria questão da blusa e tudo mais, por que eu quis trazer isso? Cara, porque era uma coisa que é muito crassa, cara, poder comprar materiais esportivos do Vasco, sabe? Hoje em dia eu posso comprar original, mas isso não me faz mais vascaíno, menos vascaíno quem não pode comprar. É só que, cara, é muito bom você poder vestir uma blusa da hora, você poder ir pra São Januário, e poder lá dividir o estádio com a torcida. Pô, a porra do ingresso tá caro pra caralho. E assim, o lugar que é pra ser do povo acaba tendo recortes cada vez mais claros, porque, pô, o estádio é pequeno, não dá tanta gente. E fora que tem certos jogos que o Vasco não tá nem jogando em São Januário, porque o BEP é competente, né? Enfim. Enfim, a gente tem que defender um mundo justamente onde as pessoas podem ser o que quiser e que dinheiro não seja o maior empecilho para isso. Enfim, vamos continuar. E toma o espaço dela. A Nike não pode falar mal de pirataria, cara, porque ela faz questão que as pessoas pirateiem. Porque assim, uma camisa de 2004 custar R$900, não existe justificativa, a não ser saber que tem uma demanda e querer tirar dinheiro de tonto. 2. Você fazer um lançamento desse, uma edição mega limitada, que o cara não consegue comprar, é justamente pra alimentar a FOMO, né? Desse medo nosso de não fazer parte do momento. E aí, mano, o mercado vai se regular, mano. Um monte de gente que compraria original vai comprar em outros lugares. E acabou. Eu acho que essa é a parada. É muito curioso, acho que é uma coisa que o mercado das tailandesas fazem, né? E assim, eu ainda compro camisa original, ainda tem um monte de camisa original que eu tenho aqui, gosto. Vira e mexe, compro uma coisinha pra mim, tem aqui na minha coleção, uma coisinha pra eu usar. Não acho que as pessoas deveriam, né, fugir do mercado tradicional, né? Mas eu acho que as marcas, elas precisam equilibrar um pouco o bom senso, meu irmão. As marcas... E assim, infelizmente, cara, isso não é possível no capitalismo, sabe? Porque justamente as empresas precisam ganhar cada vez mais, sabe? É de novo aquela parada. As empresas produzem para ganhar cada vez mais dinheiro, não para atender demandas sociais. Aí você fala, mas não tem questão de ganhar dinheiro? Não, gente, não é isso. É só que vocês percebem que, tipo assim, que, cara, você produzir bem, você produzir serviços e tal, isso tem que atender a uma demanda social, saca? A economia, ela deveria ser para isso. O ponto é, a gente ter uma tecnologia que permite isso. Só que não é feito para isso, para poder manter a concentração de capital em poucos, sabe? E aí a galera que é oprimida, a galera que tem poucos recursos, mas é quem sofre. Cara, e assim, você não ter acesso a essas coisas, isso impacta a subjetividade de um jovem aí que tá crescendo, que gosta de futebol. E assim, e isso que ele tá falando da cultura brasileira é muito importante, cara. Saca? Assim, futebol faz parte da nossa identidade. E assim, esses dias eu tava atendendo um mano lá da Austrália, que tipo assim, que justamente, como na Austrália não é, assim, é um país que o futebol é o principal esporte, cara, a própria pessoa relatou que sentia muita falta de poder conversar de futebol e tal. E aí justamente, por conta de uma circunstância específica, ela conseguiu reunir com vários torcedores de um time, sabe? E aí ele assiste futebol com a galera. Então, assim, meio que pra comentar, cara, que tipo assim, o futebol, ele faz parte da questão da subjetividade do brasileiro. Óbvio que nem todo mundo vai gostar de futebol, etc e tal. Mas não dá pra ignorar isso,
saca? Pôr um pouco a mão na consciência e falar assim, pô, eu vou entrar aqui com uma trozoba desse tamanho no meu consumidor? As empresas não vão ter consciência porque elas querem lucro. E assim, isso não é moral, isso é da dinâmica do capital. Só que é isso, quem se ferra é a gente, tá ligado? Os caras vão, tem a crise, demite gente e tal, mas se você for perceber na prática, o que se mantém intacto ou quase liso é o lucro dos acionistas. Foda-se ali a galera que trabalha na fábrica, foda-se os vendedores. E é isso. Porque depois vai chorar, ai, minha lojinha do shopping. Ah, não, você fala reseller, né? Você fala um monte de reseller, de bot que compra. Não, isso daí é clássico, né? Porque depois vai chorar, né? Ai, minha lojinha do shopping quebrou. Ai, não estamos conseguindo, temos que sair do Brasil. Ai, pô, tá aqui quer matar nós, porra. Tá aqui quer abusar de nós, tá aqui quer... Tá achando que o brasileiro tá achando que tá em Zurique, porra. Não tem como, mano. Não, isso, drop pra lista de clientes é generoso, né? Porque assim, um monte de amiguinho influenciador, um monte de amiguinho que vai em eventinho, né? Ganha essas camisas daí de boa, né? E o torcedor que quer não ganha. Então assim, o torcedor ele vai ir pra onde tiver. O cara que é fã, cara, e ele quer a parada, ele vai querer dar um jeito de ter, ponto. Acho que essa é uma puta. E aí você percebe que o consumo, ele não é pra atender necessidade, ele vira uma espécie de distinção social. A questão não é quem tem dinheiro, mas às vezes a questão é quem pode comprar, ou quem pode usar. De novo, isso é um absurdo para um esporte de massas como o futebol. A cagada das marcas, tá ligado? Principalmente da Dona Nike, assim. A Dona Nike, ela não entender que existe essa demanda, não entender qual que é o preço que o brasileiro pode pagar, e não fazer uma edição comemorativa, sabe? Pô, né, vamos fazer aqui, top 3, né? Pô, aquela do Oasis esgotou. Aí você vai fazer o quê? Pô, se eu não acho, se eu não consigo comprar, se esgotou, se é mega limitado. Tipo assim, se é limitado, eu entendo, tá? Isso daí eu super entendo. Acho que é comum, né? Agora, pô, você não vai conseguir vender o mesmo produto pra sempre. Mas assim, pô, o bagulho esgotar enquanto tá aqui, faz uma tiragem alta, sabe? Faz um bagulho legal, faz com um preço maneiro. Pô, aquela do Oasis, eu tava louco pra comprar, mano. Tava louco pra comprar. Não consegui comprar. O que sobrou? Pirataria. Eu gastaria 400 conto naquela camisa do Oasis. Fácil. Gastaria. Só que, o que aconteceu? A Adidas não deixou eu comprar. Vocês conseguem? Isso que me deixa, que eu acho surreal, entendeu? Tipo, Adidas, eu quero comprar. Me deixa comprar. Não pode. Não, porque você tem que vir aqui, tem que mamar uma pica, tem que pegar uma fila, tem que tomar uma surra de jeba de elefante, tem que andar na merda, aí você pode comprar a camisa do Oasis. Então isso é pra criar especulação, sabe? E aí poder vender a blusa mais cara, ou depois de vendido poder fazer um valor agregado, sabe? Enfim. Aí entra naquela lógica de justamente o que eu falei do aspecto psicossocial, sabe? Gente, assim, o que tem mais estudo é de hábitos de consumo e tudo mais, sabe? E de certa forma a psicologia faz parte disso, infelizmente. Apesar de não ser a minha área, mas é muito nítido o papel de uma análise psicossocial nesse processo de criação de demanda, de venda, etc e tal. Assim, hoje em dia, parte da economia é justamente lidar com o aspecto psicossocial, sabe? Até porque, gente, economia não é meramente cálculo de imposto ou cálculo de quanto empresa ganha, etc e tal. Isso é uma parte do processo. Econometria é uma parte do processo, mas é longe de ser o todo. Porque o que de fato embasa são as estruturas sociais. E as estruturas sociais são feitas de gente. E gente tem percepções, tem emoções, cada um tem recursos diferentes, etc e tal. E esses agentes sociais que agem produzem efeitos que são difíceis de prever, saca? Então se cria diversas possibilidades, saca? Então a análise, os conceitos tal, têm que ser o ponto de partida. É por isso que eu gosto tanto da fenomenologia, que justamente ela encara os conceitos como ponto de partida e tudo mais. Então, mano, eu compro essa porra pirata e foda-se. Pô, quer humilhar o cliente, tá ligado? Sem sacanagem, mano. Eu acho que assim, as marcas precisam entender essa palhaçadinha de edição limitada, de drop. Porque assim, pô, uma coisa é um influenciador pequeno, uma marca pequena que não tem dinheiro, que não pode fazer, que é limitado. Pô, eu super entendo, sabe? Agora você tem uma marca gigantesca que vem com essa porra, essa frescura. Tu tem que tomar no c... tem que perder pra pirataria mesmo. Aí vai pedir, Receita Federal, vai lá no Brás tomar o trabalho da galera. pra se fuder, porra. Isso que você acabou de Exatamente isso, cara. Você percebe? Isso é pra criar uma restrição social, saca? Eu gostei bastante do vídeo, justamente... a minha vontade de reagir foi justamente por causa disso. Pra poder comentar que, cara, você ter acesso a bens de consumo e tal não é apenas uma coisa que... Não é apenas um ato econômico ou uma necessidade. É, de certa forma, expressão de subjetividade, sabe? E é foda quando você percebe que, tipo assim, que você é só olhado como um número, como um mero consumidor, o quanto que... sei lá, tipo, vocês são desumanizados no processo, sabe? Ou quando às vezes, pô, o jovem não pode ter acesso à blusa e tal. Pô, e até, de certa forma, isso implica na desconexão maior da gente com, por exemplo, a seleção brasileira, sabe? Tudo é mercadoria. Tudo, sei lá, é feito em função de patrocinador. Tipo assim, o esporte acaba
cada vez mais se distanciando de como uma manifestação da cultura popular, da competição e tudo mais, para virar um outdoor de marca. Cara, acho que foi um baita de um corte, eu gostei pra caramba. É isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.